Noia minha. Um aviso importante, lembrando que agora estamos em vídeo, então se você tá só escutando aí no Spotify, tem vídeo pra você ver aí na plataforma também. Mais uma Noia Minha! E aí, noias, como é que vocês estão? Olha as coisas que a gente passa, como se não bastasse todo o corre da mãe, hoje a gente vai botar a mãe pra trabalhar. Mas calma que não é pra brigar pra você colocar um caso. Brigar pra estacionar o carro na porta da escola. Brigar numa reunião de condomínio, isso eu gosto, hein? Hoje é a nossa batalha de noias especial Mês das Mães. E pra isso, hoje a gente recebeu noias de quem cuida e, claro, de quem é cuidado. Seja pela mãe, pela avó, uma tia, um pai em dupla função, né? Pra batalhar hoje, eu tenho a criadora de conteúdo e minha amiga, Bruna Oliveira. E aí, amiga? Tudo? Tá animada? Super, nunca participei de batalha. Você nunca fez o Batalha, né? Primeira vez. Que tudo. Muito animada. Ela veio batalhar. E também tá comigo a roteirista e uma das fundadoras do Mamilo Podcast, Cris Bartz. Oiê! Olá, muito obrigada pelo convite, Camila. Estamos aqui, eu e Bruna, diz que a batalha vai ser boa. Eu não tenho noia, mas estou pretendendo criar alguma. Eu acho que você veio adquirir. Espero que noias boas, porque noia não é só coisa, né? Não é mesmo? Tem noia muito boa por aí. Será? A gente vai espalhar, não sei. Vamos tentar. Vamos se manter positivo. A gente acabou de começar, Tá mães. bom. Mas não só elas, porque sabe quem tá com a gente também? Gabriela Sabatini. O perfume tem fragrância floral, ambarada, com frescor de notas cítricas. Uma combinação única de sofisticação e autenticidade. Então, se você tá na noia de encontrar um presente de Dia das Mães, o perfume Gabriela Sabatini vai ser uma escolha que ela vai amar. Então vem aqui, ó, no link da descrição do episódio pra já garantir esse presente. Vamos começar? Bora. Vamos batalhar? Sim. Tem alguma noia, assim, que enquanto eu tava fazendo esse grande abre maravilhoso, vocês já estavam noiando? Eu tô com uma noia que a Cecília tá terrível. Eu passo o dia brigando com ela. Não faz isso, não faz aquilo. Mas ela tá com quantos anos? 3 anos e meio. Eu amo que parece psicóloga, né? Ela falou, me diga a idade de Cecília que a gente vai resolver 3 isso. anos e meio. E ela tá numa fase, assim, que tudo é não. E eu sou chata. E você não é legal, malvada. E eu amo malvada. Malvada. É O muito malvada bom. vem muito do desenho, né? Do vilão, do malvado, a ref dela. E ela tá muito nessas, assim. Eu fico muito brava e brigo. E aí vem a noia de, e se ela ficar doente? E eu acabei de dar essa bronca. Ou eu tô meio afastada dela dando um tempo. E a menina, 39 de febre, de repente. Aí eu fico meio mal, assim, pensando. Cara, como tem a ligação com a culpa, né? Tem. Eu acho que faz parte também. Os seus estão com que idade? Bom, eu tenho a Tamires com quase 15. Cara, você vem do futuro, né, amiga? Quer spoiler? Eu não sei. Eu tô com medo. E eu tenho o Amos que faz 7 já mês que vem. Que tá pertinho do Arthur. O Arthur já fez Isso. 7. Então eu tenho noias diferentes, porque são idades muito diferentes, né? A gente falou isso quando eu fui no Mamilos. Eu não sei se foi pro ar ou se a gente falou no backstage. Não, foi pro ar o nosso episódio. Mas não sei se a gente falou no ar ou se a gente falou conversando. Porque eu tenho a minha enteada de 14, que faz 15 esse ano. Foi. Então são né, a mesma… São noias diferentes, mas eu acho que no momento elas estão interligadas. Por quê? Porque a noia do momento… Ai, já sei. Ela nunca saiu, mas eu acho que ela tá mais presente, né? A série Adolescência trouxe um monte de questões. Eu sempre fui muito noiada com redes sociais. Eu também. Então, Tamires já tem acesso. E aí, no caso do Amos, como é que você cria um menino que não destrata mulheres, né? Um menino que respeita mulheres. Numa casa onde ela é muito cuidado por mulheres, tem uma irmã mais velha. E a coisa da irmã mais velha que eu vejo com Arthur e Luísa é como se ele fosse filho único. Porque ela é mais uma da casa que tá fazendo tudo que ele quer. Mais uma cuidadora. Mais uma cuidadora. E aí é ruim, porque é o carinho, é o afeto, mas você vai falar, não carrega a mochila do seu irmão. Deixa que seu irmão carrega a mochila dele. Então, é bem complexo essa noia de… Ele tem que ser cuidado, ele é uma criança. Sim. E em casa a gente é extremamente afetuoso. Né? Eu sou muito física, então é muito colo, muito beijo, muito abraço. Mas ao mesmo tempo, falar, tem uma linha de corte aqui, respeita, não fala assim…
vê essa situação e ele tá sendo criado no mundo, óbvio. E o da Tatá é o que ela tá assistindo, o que ela tá vendo, como isso tá batendo nela. O que ela tá fazendo, onde que ela né? vai romper comigo. Porque a adolescência é essa fase de romper, né? E falar, eu não sou você, mamãe. Inclusive, achava que você era muito legal, tô vendo que não é. Sim. Mas onde? Onde é que vai ser esse rompimento, né? Meu sonho é ela virar e falar, sou vegana. Tá fácil. Sou vegana, chega de bacon nessa casa, isso é um absurdo. Eu tô pronta pra falar, para com isso. Sei, mas Você não amando. precisa disso, mas amando. Sei. Então, assim, como você nunca sabe… Ai, Cris, eu nunca tinha pensado. Sim, é muito bom. Que seja o vegano. Vegano, por favor, vou cortar minha franja com a faca. Nunca fará isso, minha filha. Só por cima do meu cadáver. É. E ela aparece aqui, ó. Ovo não entra nessa Veganinha de casa. Pinheiros. Então, assim, eu acho que tá girando bem em torno dessas duas questões, que eu acho que são duas questões muito fortes da maternidade contemporânea. Sim, eu fiquei também bem apavorada quando eu assisti. Uma coisa que, enquanto você falava, me ocorreu é que é tão difícil quando a irmã é tão mais velha assim, que às vezes ela tá contando alguma coisa pra gente no restaurante e ele começa a falar e ela para. Porque ela já tá acostumada a dar a vez pra ele. E aí eu tenho que ficar o tempo… Deixa a Luísa falar. Aí é a vez da Luísa. Porque senão ele fica muito reizinho. E eu acho que é por isso que a gente tem que trocar mais ideia. Porque eu fico achando que é só a Tatá que faz isso. Não. A Luísa também faz. A Luísa também faz. Eu acho que é só o Amos que faz isso, mas o Arthur também faz. Também. Ele domina então, quando a você atenção. troca ideia, você fala assim, ufa, né? Peraí, é uma questão da idade, é uma questão de cultura. E o Amos ainda vira e fala, peraí, deixa que eu te explico. Oi? Quê? Mas ao mesmo… E tudo ele fala que é fácil. Porque o piloto de avião… Mas é fácil. O Arthur tá nisso. Ele tá… Olha que engraçado você falar. A professora veio… Tem essas reuniões, acho que de bimestre ou trimestre, não sei. Foi esses dias. E aí ela falou assim… ele tá numa fase que a gente dá o exercício e ele fala que é muito fácil. E quando a gente dá o difícil, ele não consegue fazer. Olha isso. E aí eu fico… Até que ponto você vai tirar autoconfiança e falar… Você acha que é fácil pilotar um avião? Ou deixa ele achar que é fácil, e aí deixa ele chegar lá e a vida confrontar. Uhum. Né? Quem Trabalha a confronta? autoconfiança e deixa a vida entregar. É muito tênue isso. Eu não sei ainda também muito o limite. E eu tenho uma coisa da maternidade, eu não sei se vocês têm isso, mas eu mudo de ideia o tempo todo. Eu também mudo, bastante. Várias coisas principalmente coisas que eu projetei, né? A gente… né, gosta pra cima, né? Projetar? Vocês fazem isso? Que horror! Que horror! Julga a gente. Eu tive que comprar um quadro de regras em casa. Porque… Mas você acha que tem a ver que ela é filha única? Que fica mais… Porque eu tenho um local de fala. ela é filha única, primeira neta da minha mãe. Igualzinho em E aí casa. ela é O centro, né? centro do mundo, assim. E aí as coisas estavam passando muito do limite. Eu falei assim, eu falei com o meu psicólogo, falei, pelo amor de Deus, o que eu preciso fazer? Ele falou, faz assim, um quadro de regras do que pode e o que não pode. Aí eu comprei. Aí tá lá na geladeira. E aí virou um desafio pra ela, porque o quadro é assim… hoje eu não posso gritar. Você pode ficar brava, mas eu não grito com você, você não grita comigo. E aí, se ela grita, ela não quer ganhar a carinha triste, ela quer ganhar a estrela. Então a gente tá ali brigando, aí ela fica assim… Tá bom, mamãe. Mas ela queria gritar, então aí ela… ganha a estrela, e no final da semana tem o troféu. E aí ela ganha uma experiência. Que é, sei lá, ir tomar um sorvete, comer pipoca na porta da escola com as amigas. Adorei a experiência. A experiência porque o meu meio psicólogo… marqueteiro, né? Vendendo uma experiência. Porque o psicólogo falou, não dá presente, tipo, coisa material. Dá experiência. Então, assim, chega sexta-feira… A gente pode comer fora depois da escola. O que você quer comer? Porque você foi uma semana maravilhosa. Legal. Tipo, não cuspiu no chão. Não se tacou. Entendeu? Não mordeu o cachorro. Não mordeu o cachorro. Não bateu em mim. Uhum. Então, você pode escolher o que você quer fazer. Mas, pelo amor de Deus, gente, que loucura. Sabe que eu lembro? Quando ele era mais novinho, assim, tipo 2, 3 anos…
E a gente falava assim, vamos trazer o amiguinho pra brincar aqui, só dava treta. Nossa, pior coisa. Porque é muito difícil ainda nessa fase emprestar o brinquedo, né? E aí, sei lá, quer de novo a atenção da mãe, que não tá ali, então era muito difícil. Agora que eu venho do futuro pra você, cara, ele tem amigo no prédio, ele desce, ele fica 3, 4 horas que eu tenho que falar, chega, gente! E ir levando cada um pra sua casa. É muito bom, né? É uma gracinha a cidade da amizade, né? É. Que minimamente já tá dividindo alguma coisa e ele sim. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente não pode perder. Nesse processo que a gente está morando aqui em São Paulo, em metrópole, e com um tempo muito reduzido, a gente acredita que nós criamos os filhos, mas quem cria o filho é a comunidade. É verdade. Então, o Heidt, da Geração Ansiosa, ele colocou, assim, um ponto para mim ali no livro que foi muito importante, que é… A gente brincava em reunião, as crianças, né? Então, tinha de 12, de 9, de 5, de 4. E aí, o cuidado e as brincadeiras aconteciam entre eles. Hoje, a nossa medida de ser bom pai e boa mãe é quanto tempo a gente passa com o filho. E brincando e fazendo Só o que que não eles é pra querem, brincar né? com você, meu amor. Você é um adulto. Super. Ele tem que brincar com outras crianças, porque o conflito, a violência, o entendimento, a negociação e o grito tem que acontecer entre os pares. Ou com alguns desníveis poucos de idade. Ele questiona, inclusive, até colocar as crianças separadas por idade em séries. Porque é isso, o de 12 nunca vai aprender a cuidar se ele não conviver com o de 5. É verdade. Então, essas Isso que é etapas legal do também prédio. de cuidado é ótimo, né? Porque um tem 10, a outra tem 4, ele tem 7, o melhor amigo tem 6. Então, eles tentam ali se organizar numa brincadeira que dê bom pra todos, né? Do de 10 a de 4. Isso é muito legal. Mas uma coisa que eu acho que eu fiz por ter sei lá… Tá ali animada com a situação da maternidade, ficar um pouco ansiosa, é proporcionar experiências que ainda não são pra idade. Essa coisa de chamar um amigo em casa muito cedo, e aí era um estresse, não rolava. Ou levar pra algum passeio, sabe aquilo da fazendinha, e ainda a criança ainda não anda. Aí depois você leva com, sei lá, 4 anos, ele amou, aí você fica, por que eu trouxe com 1 ano e meio? Mas talvez ele só tenha amado porque você levou com 1 ano e meio. Eu não sei o que tem causa ou consequência. Eu acho que, inclusive, se divertir em passeios é um músculo. E eu não sei se tem a idade certa de começar a trabalhar. Então, assim, eu levo as crianças em exposições, eles acham tudo uma merda, entendeu? Tudo chato, um monte de quadro feio. Quem que fez isso aqui? Já vi tudo. Meu filho, amo quando dá uma volta na sala e fala, já vi tudo. Já podemos ir, mamãe? Mas eu falo assim, ok, isso é um músculo, a gente tá desenvolvendo. Um dia eu espero que eles gostem disso, ou que isso fique registrado em algum lugar como uma experiência de contato com a arte. Teatro, a mesma coisa, cinema, a mesma coisa. A única coisa que eu acho que desde o zero é bom é parte de diversão. O resto… Pracinha. Pracinha funciona muito. E esperar o prato no restaurante. Ai, gente, eu odiava sair pra almoçar, sair pra jantar. Principalmente pra jantar, porque ele tava mais chato ainda pelo sono. Só que era muito chato, porque daí a gente tava privando a Luísa de sair pra jantar. Porque, então, ou eu não ia… E ia ela com o pai, eu ficava com o Arthur. Ou eu ia, e aí era aquela coisa… Você já tá levando massinha, e já tem a massinha no cabelo. E daí ele já tá andando, indo nas outras mesas. E aí você não tem mais o que fazer. Vamos no banheiro? Você vai 7 vezes no banheiro. Aí finalmente chega o prato. E quando você vai num lugar que o garçom fala… Posso ir trazendo dele? Eu falo, ai… Mas você prefere? Mas ele acaba primeiro, quer ir embora na hora. Eu não gosto assim? disso. Eu tenho essa noia de que se chegar o dela primeiro, ela comer, ela vai querer ir embora e eu não vou ter aproveitado. É que o Arthur é um monstro igual eu. Eu não sei se somos do signo de Escorpião, não sei se tem a ver, mas a gente fica muito mal-humorado com fome. Não, a Cecília fica muito chata com fome. Mas o que eu faço? Eu chego no restaurante meio-dia, sou a primeira a chegar. E eu chego às 6 da tarde na pizzaria também. A gente é igual. Então, assim, podemos sair juntas. Vamos, super. Porque… E aí chega rápido, porque não tem muita gente ainda, tá todo mundo chegando. E eu já olhei o cardápio antes, então eu já chego falando pro moço… Ó, a gente quer isso, isso e isso, pra não acontecer da minha criança
surtar. Tipo, minha sogra quer almoçar. Eu falo, gente, mas não pode atrasar. Senão essa menina… assim, É muito ruim, não porque a vai gente dar. fica nervosa, né? Tentando Então, mas controlar. o exercício que eu tenho tentado fazer é administrar a minha frustração, não a dele. Porque na minha cabeça, eu queria que fosse agradável, eu queria que ele gostasse da peça de Sim. teatro. Eu queria que a Tatá olhasse pra obra e falasse, nossa, isso aqui bateu em mim. Que jogo de cores. Era isso que eu Que queria. luminosidade. Isso não vai modernista. acontecer. Não vai. Então, muito mais do que preparar um ambiente para recebê-los, eu ando muito mais preocupada em gerenciar a minha frustração. Cara, essa é a chave, Cris, total. Pô, ele tá de cara feia? Tá tudo bem ele tá de cara feia. Ele tá em um lugar que ele não quer. Aham. A hora que ele não quer, ele ainda tem que estar de cara boa? Não, vai de cara feia, tá tudo bem. Como a E eu gente é exigente, né? Sustenta o desconforto que a criança não tá feliz. Ela não tá presa dentro do quarto escuro. Ela está indo numa exposição de arte. Uhum. Então, eu tenho preparado bem menos os ambientes. E tem uma coisa no negócio de almoço que eu tenho feito em casa. Nós vamos almoçar juntos. Então, todo mundo senta na mesa junto e todo mundo sai da mesa junto. Claro que o almoço termina primeiro e ele quer levantar na hora. O Arthur Não, também. você não vai levantar. Fica aqui porque eu quero conversar com você. E aí eu fico fazendo umas perguntas cabulosas e ele vai entregando até eu terminar de almoçar para ele levantar também. O Arthur, ele começa, se eu faço isso, né, não, espera todo mundo acabar, a gente ainda tá comendo, fica aí e tal. Vamos conversar, né, vamos trocar uma ideia. No começo, eu pergunto alguma coisa assim, como foi na escola? Ele, banana, sabe, tipo, Aí eu fico fria, falo… Bom, a hora que você quiser conversar, você chama a mamãe. Então a mamãe vai, né, conversar. Mas você Daí, já pediu quando pra ele te perguntar do seu dia? Cara, isso é muito engraçado do Arthur, tá? Porque ele já tá acostumado que eu vou buscar ele na escola e vou falar, foi legal, teve aula de educação física, né? Ele já entra no carro e fala, o que você fez hoje, mamãe? Eu acho muito bom. E daí eu conto as coisas. Hoje a mamãe gravou, hoje a mamãe fez foto, hoje… E tava muito difícil? Delícia. Ele pergunta. Mas aí depois que ele faz o banana, que ele vê que ninguém riu e que não deu a gracinha, porque ele tá querendo que a gente… né? Aí ele entra em papos deliciosos, assim. Mas tem essa primeira palhaçadinha, assim. Depois vai. Você também faz um pouquinho disso, essa coisa de… Eu busco ela na escola, falei, e aí, o que você fez hoje? Nada. Com quem que você brincou? Com ninguém. Aí eu falei, então tá, ontem eu fiz isso, eu vou te contar o que eu fiz no meu dia. Aí se você sentir vontade, você me conta o que você fez no seu. Aí eu contei ela, eu vou te falar o que eu almocei. Muito bom. Aí eu falei, mas você brincar? Ela, não brinquei com a Madalena, com a Cecília Menezes. Eu amo que fala nome e sobrenome, eu acho muito bom. muito doido. muito Alice fofo. Ramos. E na hora de ir embora, tchau, Cecília Verdasco. É muito fofo. É muito fofo. É muito bom, parece estar numa novela. Sim. Tipo, adolescente, só tem 3 anos, né, no meu caso. É muito E elas pitica. ficam, Eu gosto quando ele entra no carro e fala assim: oi, mamãe, cara. Ele fala cara agora. Cara, teve macarrão. Hoje foi um O bom macarrão dia. é o melhor Cara. dia. Que eles amam. Eles macarrão. amam macarrão. Lá em casa também é assim. Nossa. E teve Amo. macarrão, cara, foi muito bom. Comi 3 vezes. Ele fica muito feliz com o macarrão. Como eles pedem muito macarrão, eu estabeleci um dia da semana que é macarrão. Bom. Né? Todo sábado é macarrão. Qual tipo de macarrão vocês querem? Eu faço, mas eu tenho pedido muito pra ficar na cozinha ali, porque senão eu faço tudo sozinha mesmo, porque já tô super acostumada. Mas Isso é difícil. Pega, por favor, ali o pote. A gente já saber que é mais O prático. almoço que ficaria pronto em 30 minutos vai demorar o quê? 2 horas e meia? Vai. Eu ia jantar. Eu faço com os bichos isso. Todo final de semana eu falo, mamãe não tem ajuda, mamãe tá sozinha, então você quer fazer cachorro ou gato? Eu Boa. dou opção. Aí ele sempre fala, não, gatos. Aí ele vai limpar a areia dos gatos, dá o sachê. Não, eu tem acho esse que momento. o KPI da maternidade é não criar um filho babaca, né? É isso. O que você quer? Você quer um filho que não é pagar lanche, não é babaca. É isso. Que limpa a areia do gato, Que limpa a areia do entendeu? gato. E eu falo, vocês não querem ter bicho? Quer ter bicho, tem que ajudar. E eles amam, né? Aí ajuda. Agora, a gente tem áudios da nossa audiência com casos aí de maternidade. Vamos escutar? Primeiro áudio aí pra gente, pessoal. Oi, Noyers. Oi, Camila. Oi, Cláudio. Oi, todo mundo. Meu Deus, tô muito animada. Sempre quis falar isso. Eu sou a Lavinha.
E quando eu vi que a Batalha de Noia seria sobre mães, tias, avós, enfim, pessoas que nos criaram, fiquei super animada. Porque assim, se eu sou essa mulher noiada aqui, é porque várias outras divas vieram antes de mim e me criaram pra ser a noiada que sou. Eu amo então, divas. Eu tenho muito orgulho disso. E eu quero muito contar essa noia, em específico, é uma noia que eu peguei da minha mãe, porque eu acho ela muito específica e não sei, quero saber se alguém aí também tem essa noia. Que é o seguinte, eu sempre morei em casa, né? Desde que eu nasci, enfim, minha infância toda, adolescência toda, só agora que eu não moro mais porque já saí da casa dos meus pais. Tá. Mas toda vez que a gente ia sair de casa, que a casa ia ficar sozinha, a minha mãe falava que tinha que deixar como se tivesse gente dentro. Então a gente sempre deixava janelas abertas, luzes acesas, né? Sempre ali a luz da cozinha, Uma TV. a luz da sala. Se bobear, a gente até deixava um rádio ligado pra parecer que tinha gente conversando dentro, sabe? Pra não entrar ladrão, né? E assim, isso é um ritual, né? Isso virou um ritual na minha casa. Tipo, todas as vezes é isso. A minha mãe, inclusive, quando eu volto pra casa deles, né? Dos meus pais, ela sempre me relembra disso. Então, vai sair, deixa a luz acesa tal, deixa a janela aberta tal. Sério, é um ritual incrível, assim, dentro da minha casa. E assim, até hoje funcionou, tá? Tá vendo? Nunca entrou ladrão dentro da casa dos meus Nunca pais. entrou. Então, vou dar o crédito pra minha diva maior, que me ensinou essa noia. E agora eu compartilho com vocês pra saber se mais alguém também foi noiado dessa forma. Gente, E é isso, um beijo, feliz Dia das Mães. beijo, obrigada. Sim, né? Claro. Eu só amei essa noia, porque eu acabei de me mudar pra uma casa. Amiga, é isso. Nunca tinha pensado nisso, porque eu fico numa… Agora me deu um conflito. Me deu um pequeno conflito que é… Deixa a luz ou a TV acesa ou paga a Enel? Tem que deixar uma luzinha, assim. Eu achei o Emergência, rádio uma luzinha bom. de emergência, de repente. Achei rádio Né? bom. Mas eu adorei. É muito bom. Achei A ótimo essa noia, vou adotar. Meus avós eram de São Pedro, né? E, enfim, moraram em Águas de São Pedro em casa a vida toda. E a minha avó tinha uma coisa de… Meu avô gostava de ler jornal sentado na garagem, que dava pra rua. E a minha avó sempre falava assim, larga o jornal aí. Porque parece que a pessoa Só foi ali E já volta. e já volta, porque o jornal tá ali no chão do lado da cadeira. Eu acho isso muito bom. Maravilhoso, eu gostei muito dessa noia. É boa, Essa né? é boa. Eu faço isso quando eu vou pra praia, pro interior. A gente deixa um abajurzinho ligado. Morro de medo, gente. Tá maluco. Morro, pavor. Eu também. Pavor. Até quando eu tô dentro da casa mesmo, eu deixo uma luzinha acesa, que é pra não… Mas eu gosto disso que essa coisa da noia que passa de, né? Geração. De geração, porque É epigenética que chama, né? Vai no muito sangue. legal, vai no sangue, total. Porque isso era da minha avó, que a minha mãe pegou, que eu peguei, que com certeza eu vou passar pro Arthur. Noias que a gente não pode deixar morrer. Não vai Noias morrer. intergeracionais. Tem mais um áudio aí, não tem? Manda pra nós. Oi, Cláudio. Oi, Camila. Oi, Noyers. Tudo bem? Aham. Eu sou a Joyce, de São José do Rio Preto. E a minha noia não é literalmente sobre mães ou filhos, mas ela merece muito participar do Batalha de Noias, porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. O quê? Que é o quê? Aquela boa e velha história da pessoa ser a mãe do grupo. Eu sou sempre a pessoa que tem um comprimido de dor de cabeça na bolsa, um comprimido de dor de barriga, que vou ter um curativo. Eu sou a pessoa que fica preocupada com a galera, pedindo pra todo mundo, por favor, mandar mensagem quando chegar em casa, avisando que tá vivo. E que não consegue dormir enquanto essas provas de vida não chegam no WhatsApp, sabe? de vida. Então, assim, e isso é muito louco, porque às vezes é até inconsciente. Porque eu tenho 32 anos e eu tenho a certeza que eu não quero gestar filhos biológicos. E não acho que eu tenho muito esse instinto maternal, essa coisa de cuidar. Apesar de adorar crianças e me dar super bem com os filhos das minhas amigas. Só que, assim, pode ser o rolê que for. Eu posso estar a mais louca do mundo. Eu sou sagitariana com acidente de Sagitário, então Camila bem sabe Eu que sei. a loucura não tem fim. A Mas em loucura algum não momento tem da fim. festa, eu vou me pegar olhando em volta pra ver se tem alguma amiga minha precisando de um copo d'água, precisando de um apoio. E às vezes nem sendo amiga minha. Se eu olhar pra pessoa e ver que uma pessoa tá precisando de ajuda, eu vou querer estar ali em volta querendo ajudar, sabe? Cuidar da pessoa pra todo mundo poder aproveitar o rolê. E é isso. Um beijo. Espero que meu áudio seja escolhido, porque eu fiz até um mini roteiro num post-it.
pra minha amor. história ficar boa e a Camila ficar orgulhosa de mim. Um beijo, gente. Até a próxima. Eu tô muito orgulhosa de você. Eu achei engraçado esse conceito de você ser a mãe do grupo, porque hoje em dia falam que eu sou a mãe do TikTok, né? Você é a mãe Você do TikTok. estendeu a minha maternidade. E aí ela falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que é… Ela não tem um instinto maternal. Mas esse cuidar não é um instinto maternal? O que vocês acham? Será que o cuidar tem que estar relacionado ao maternar? Não sei, será? Eu acho que, de Sim. alguma maneira, não tem como. Acho que a gente pode falar de um negócio um pouquinho anterior a isso, né? Que é o senso de utilidade. Total. Né? Então, assim, eu sou muito requisitada, porque tá todo mundo acostumado que eu presto atenção, que eu tenho comprimido, que eu vou olhar a prova de vida. Então, eu acho que a mulher, principalmente, fazendo um recorte de gênero muito forte nisso, a mulher tem muito esse negócio de ser útil. Sim. E ser amada pelo que ela faz, e não por quem ela é. Eu vi um vídeo esses dias falando exatamente isso. Que era até, acho que a Boca Rosa que postou, não sei se vocês viram. Era ela fazendo uma cerâmica. E aí ela falando, um áudio em cima falando que a mulher, ela não tem hobby. Porque ela não tá acostumada e não foi criada a fazer coisas pra ela. Ela é sempre valorizada quando ela faz coisa pros outros. Isso é uma armadilha muito grande. Porque, na verdade, a pessoa que oferece cuidado demais, é importante ela verificar o quanto ela foi cuidada. Né? Porque a gente tem caminhos no mundo muito específicos de fazer exatamente o que fizeram com a gente ou extremo oposto do que fizeram com a gente. Então, assim, quem oferece cuidado demais, até para estranho, é aquela pessoa que não vai ter sossego enquanto o outro não tá confortável, não tá bem, tá sempre disponível. Aí, geralmente, é bem importante olhar se não tá cuidando do outro o cuidado que talvez não teve. Ou ainda, esse senso de utilidade. Tá, mas se eu não tiver algum comprimido, se eu não for a pessoa da prova de vida, vão gostar de mim mesmo assim? O que sobra? O que sobra quando eu não sou útil? Quem eu sou quando eu não estou fazendo alguma coisa pra alguém? Olha a noia que está se criando na cabeça da ouvinte agora. Neste momento. Ela ganhou de… Ela mandando uma mensagem para o psicólogo agora. Ela ganhou de presente uma noia fresquinha. Você estava falando da cerâmica e tudo. Eu tenho conversado muito sobre a dificuldade que as mulheres têm de encaixar a malhação no dia a dia. De malhar. Primeiro, não é uma coisa legal, né? Vamos lá. Exige um esforço, mas quem goste, né? É o momento de fazer uma coisa para você. A sua mãe é maromba, é verdade. É bem difícil alcançar isso. É o momento que você está fazendo uma coisa para você, exclusivamente para você. Você está tirando uma hora do seu dia. Sim. Você não está fazendo nada para ninguém. É para você em benefício próprio. E pro homem é muito mais fácil. Assisti um videozinho desses bobos outro dia que a menina fazendo entrevista na rua virou pros caras e disse: o que você faz pra se divertir? Aí, churrasco, futebol, videogame, balada, andar de carro. Aí falava pras meninas, perguntava pras mulheres: qual é o seu hobby? O que você faz pra divertir? Pã. Aí dá vontade de chorar mesmo. Dá. Né? Pã. Então, assim, quem é você quando você não tá fazendo algo para os outros? Eu acho que essa pergunta é bem importante. E eu fiquei ouvindo ela falar e me identificando em certo recorte ali, porque eu sempre fui a careta do grupo. Então eu nunca bebi, eu sempre… As pessoas sabem, não bebo. Tem tempo. Eu sei. não consigo mais. Eu tentei, eu juro. Eu sempre fui a que dirigia, porque eu tava careta, e a que cuidava dos outros também. Sempre teve esse lado de ajudar a amiga. Não, então dorme na minha casa. Sabe? Segurar o cabelo. Sempre tive esse papel. Não, isso não é ruim. Né? Vamos lá, é legal você ter uma pessoa assim. E ser amiga de uma pessoa assim. Mas quando você é assim, é muito… Pelo menos a minha relação com tudo isso, tá? Não sei você, ouvinte, que mandou o áudio pra gente. Mas é muito difícil eu pedir. Geralmente quem cuida muito… muito ser difícil. Cuidada. É muito difícil eu pedir. Pra eu pedir, eu tenho que estar… assim, já não sobrou nada. E eu duvido que você peça alguma coisa que seja pra você se divertir.
Você deve pedir quando é assim. Eu tenho que gravar, o funcionário faltou, o mundo caiu. Você pode ficar com o Arthur? É horrível. Agora, você pode ficar com o Arthur pra eu ir no cinema? Mas, nossa, muito difícil. Assim, faço porque eu já estou consciente de que eu preciso fazer isso e já não fiz muito tempo. E o difícil da minha relação é que o meu marido, ele é assim também. Então, a gente tem que brigar pra fazer alguma coisa pra gente. Porque tudo que a gente tá planejando Envolve as crianças. envolve as crianças. O tempo inteiro. É meio assim, tipo, bom, se a gente vai gastar dinheiro pra viajar… A gente vai viajar sem as crianças? Às vezes até uma coisa assim, que era pra casal. A gente já chegou aí pra… Cara, a gente viajou muito pouco. Porque a gente começou a se relacionar no meio da pandemia, então não dava. E aí depois parece que a gente se entendeu, assim. E daí foi um esforço começar a planejar coisa pros dois de viagem. E aí a gente foi uma vez… E a gente sempre foge com um link do trabalho. Então, eu fui fazer alguma Bienal do Rio. E ele tava gravando lá. E a gente tirou uns dias e foi pra Búzios. Numa pousada que não podia criança. Esse nível. Aí, a gente tava lá, primeiro dia, ótimo. Segundo dia, eu só vi ele comentando… Cara, mas o Arthur, ele ia amar essa prainha, né? Imagina o que ele não ia fazer aqui. Aí fica… Cara, é muito difícil, né? É um baita exercício. Você é melhor nisso que eu, né? Assim, médio. A primeira vez que eu pedi pra minha sogra dormir com a Cecília foi ano passado, no meu aniversário. Eu nunca tinha pedido, eu tinha… não sei, tinha muito um bloqueio de deixar e coisa e tal. Agora, depois desse dia, aí eu falo… Ai, Lan, por favor, tu não fica com a Cecília pra mim, não sei o que. Mas eu gosto de… Eu sou meio assim também, planejo as coisas pensando nela. Mas aí o Rafa fala, mas pô, será que não dá pra gente ir só a gente? Aí fala, então tem que ver com a sua mãe. Ele fala? É. Ai, nossa, o Codré é pior que eu nisso. É bom quando tem alguém que puxa mais, né? Porque se deixar também, eu quero fazer tudo com a Cecília. Eu levo ela pra show, levo ela pra todos os cantos, eu coloco ela na mochilinha e ela vai comigo. A história que eu tenho contado pra mim, ou seja… Você quer acreditar? A história que eu quero acreditar é que é muito importante que eu me divirta sem eles. Tá. Porque eu vou voltar com a bateria recarregada. Eu vou ser uma mãe melhor se eu tiver um tempo só pra mim. Eu tenho uma meta de vida que é não envelhecer ressentida. Ai, nossa, É a minha meta de vida. Meu Deus, tá. Entendeu? E quanto mais eu abro mão das coisas em prol de amor, de trabalho, de filho, vai aumentando ali o meu saldo de não fiz por quê. Esse boleto vai volta. chegar, esse ressentimento. Então, eu tenho assim, eu vou nesse show sem as crianças, é um exercício muito difícil. Vou no Gil sábado. Putz, a Tatá ia adorar esse… Mas eu vou sem ela, eu levei na Olivia Rodrigo, tá tudo bem. Amiga, você levou na Olivia Rodrigo. Olha, foi experience. Você tá com tudo. E aí, tudo. vamos lá, eu não quero, a minha meta é lá na frente, não ser uma velha ressentida, então eu tenho que fazer coisas por mim, porque senão eu vou sair jogando na cara dos outros. Sim. Que eu não fiz por sua causa. Não, é credo. Não quero. Que peso é esse? Deus me livre. Então, ser essa e pessoa. até esse exercício de não ter culpa de ser feliz sem os filhos e poder voltar pra eles e falar: ser adulto é legal, tá vendo? Sim. Você pode fazer coisas Porque legais, quando a pode gente… crescer, vem, tá quentinho. A gente volta melhor. Com certeza, mas Eu feliz. sinto também, quando eu dou uma respirada, eu volto melhor. Mas lembra que eu falei quando eu fui no seu episódio que eu tinha trocado de analista? Eu adorei. E aí ele falou muito disso pra mim, né? O que te Eu já falei umas revigora. 3 vezes o que ele falou pra você, tá? É porque, cara, é muito bom. Porque a gente tem essa coisa do achar que o descansar é deitar, ficar coberta, parada. Posição fetal. Porque ele falou essas 2 frases pra mim que eu contei pra Cris no programa dela. Como é que você descansa e quando você descansa? E aí eu respondi pra ele a pior coisa do mundo, que é… eu só descanso quando eu fico doente e aí eu tento ficar parada. Vamos aumentar as sessões? 2 vezes por semana. Basicamente isso. E aí ele falou…
Tá, mas você tem que entender que o descansar, que é o que você falou, recarregar a bateria, é fazer algo que te revigora. E aí eu fui entender que o descansar pra mim é ir almoçar na casa dos amigos, é encontrar outros adultos pra ter papos De adulto. e não ficar só ou tentando conversar. Não, isso não pode. Desce daí. Tá. Aí, amiga, o que eu tava falando? Né? Que é tipo insuportável. Insuportável. Ou fica os amiguinhos, quem vai querer pudim? Né? Tipo, eu não aguento. Sentar num lugar. Tô desenhando, tô brincando de jogo na velha, no restaurante. Inteiro no restaurante fazendo. Então eu pinto a orelha do Raider, né? É bem isso. Eu tenho um amigo que acabou de chegar o bebê deles. E ele tá naquela fase, o bebê já vai fazer 1 ano. Tá. E chegou pra eles, eu acho, com 7 meses, tem uns 3 meses. Tá. E aí, a hora que a gente se encontra, ele quer conversar um assunto inteiro. Não dá. Não tem como, né? E aí ele fala, desculpa, só um minutinho. Aí ele volta. Ah. E é difícil demais assistir alguém, né? Tá tudo bem, é assim mesmo. A gente passou Você vai por abrir isso. 500 abas, não vai fechar nenhuma. Todos os assuntos serão interrompidos. Atenção plena não existe quando você tem um bebê. Tá tudo bem, você não é uma pessoa menos atenciosa. Sim. Porque você consegue falar uma frase e tem que sair pra pegar o bebê. Mas assistir o outro passando por isso é muito difícil. Eu tô olhando pra ele assim, ele sofre, ele tá sofrendo, vai passar. Fica tranquila. E eu já tô com a sensação do… Ai, mas é muito rápido. Porque quando me falavam isso, eu ficava assim, gente, é eterno. Não vai passar, não. É que os dias são Não lentos dorme. e os anos voam. Que coisa doida isso. A né? percepção de tempo quando você tem filho muda muito, fica muito alterada. A gente tá falando disso, né? Exigir deles algo que ainda não tá pronto pra idade. E quando cresce, você não se dá conta e deixa de exigir o que já tá pronto pra idade, porque não tem a justa medida. Sabe aquelas roupas que a gente ganhava e falava, não tá servindo, vou deixar guardada. E aí, quando você vai provar de novo, já tá pequena. Já não serve mais. Aí você fala, o que aconteceu aqui, né? Então, eu acho que isso acontece muito também. Uma coisa que me assusta é quando eu repito uma frase, sei lá, se eu tô chamando atenção e eu me vejo a minha mãe. Vocês têm isso? Cara, de repente eu viro e falo, cara, meu Deus, eu entendi totalmente ela. Várias vezes eu chego e saio com a minha mãe, ela gosta muito de levar o Arthur no cinema. E aí, às vezes eu entro com eles, às vezes eu aproveito pra dar uma volta sozinha no shopping. E aí ela sai assim, e eu tô olhando pra aquela mulher com admiração, sabe? De virar e falar assim, ai mãe, eu entendo tudo agora. Você foi ótima. Eu falo, porque teve a fase da adolescência que a gente fica, né? Tipo, ai que saco, que pentelha, que não sei o que. Não, eu já tenho esse distanciamento. Ele ainda com 7, mas eu já tenho esse distanciamento de falar… Mãe, você foi muito legal. Você aguentou muita coisa. Parabéns. Acho que tem uma diferença, que é uma diferença de acesso cultural mesmo, que eu consigo teorizar mais para os meus filhos as minhas decisões. Então, não. Quando minha mãe falava não, eu falava, por que ela? Por que não? Tá. Hoje não, eu consigo dar um embasamento daquele porquê. Embora não é buscando uma aprovação. Né? Mas as coisas têm fundamento. Não é que eu acordei hoje de manhã e falei, opa, peraí, vamos fazer isso aqui. Não, tem um fundamento. Eu quero te explicar o fundamento. As coisas têm fundamento. Nunca aceite um sim ou não de ninguém sem saber por quê. A gente falou também, quando eu conversei com você a última vez, que você perguntou de onde veio as suas noias, né? E a minha mãe era muito assim. A minha mãe, ela sempre me deu espaço pra dar o meu ponto de vista. E eu lembro muito novinha, sentar na sala com a minha mãe e com meu pai. E eles falarem, não, então tá bom. Você tá querendo isso? Faz aí sua defesa. É isso. E eu fazia minha defesa, e aí eles davam o ponto deles. E era… bater o martelo era deles. Mas eu sempre… Daí eu acho que isso me exercitou muito, sabe? De conseguir colocar meu ponto de vista, entender que vai ter outro e ter que acatar ou não. Eu forço um pouco mais a barra com a Amós. Tá. Porque eu acho que na cultura que a gente vive, patriarcal, o homem argumenta muito pouco. Ele reconhece pouco o que ele tá sentindo e ele justifica pouco o que ele tá fazendo por falta de ferramenta. Total. Então o que eu falo? O que você tá sentindo? Por que você tá assim?
Aí eu achei tão bonitinho, as coisas vão pegando prumo, né? Ele falou, eu tô muito frustrado, porque eu não queria estar aqui, eu queria estar em casa jogando. Ele já sabe. Então, beleza, a gente entendeu. Tem um livrinho que chama Emocionário, que eu acho que ele é bom pra gente, adulto. Que a gente fica só no divertidamente, né? Nas 4 básicas. Quando a gente vai desenvolvendo mais reações emocionais, acho que a gente tem mais ferramenta. E esse negócio, o que é a violência da mão, do berro? É quando não tem mais argumento. Então, Esvaziou, eu tenho pra né? mim que se você ensina a argumentar, pelo menos isso fica um pouco mais distante. Você vê, quanto menos ferramenta você tem, mais você parte pra mão, você parte pro berro. E também repetir a mesma coisa muitas vezes, né? Que eu acho que é uma coisa da maternidade que eu acho que a gente é bem pouco preparada. Nossa, é muito Não é difícil. que você vai falar uma vez pra escovar os dentes. Você vai falar 3 anos, Você 4 anos. Sabe o tirar a fralda? Não é em uma semana. Às vezes vai durar 6 meses. Vai voltar. Por isso que eu falo de percepção de tempo. Então, assim, lavar direito o cabelo, o próprio cabelo. Você vai ficar 2 anos fazendo isso. Se você achar, é maratona, não é tiro de 300 metros, entendeu? E sabe o que eu percebo também? Quando você dá uma relaxada, sabe? Deixa eu ver um desenho a mais e tal. Cara, como piora muito. Você já vê, você já fala, cara, eu não posso dar essa relaxada. Fui eu que fiz isso. Fui eu que falei, ai, tô tão cansada. Deixa mais meia horinha. E aí, mas tem que ter um pouco de autocompaixão, vai. Tem hora que você tá muito cansada. Não, tem mesmo. hora Não é que que não tem. dá. Mas é que às vezes é mais trabalhoso você ficar com preguiça e dar uma largadinha pra retomar depois do que você vencer sua preguiça e continuar ali com o seu esquema de rotina. Cara, eu segurei tanto a televisão que agora eu quero que ela fique na televisão e ela não quer ficar. Falo, vamos assistir um filme, tipo, domingo. Ai, vamos, coloca Frozen. Aí dá meia hora ela, vamos brincar? E pula, né? Começa a pular. Aí você fecha o olho e fala, tá dormindo, mamãe? Não, ele já tá vendo o filme bastante. Ai, que O estado de Vai rolar. atenção com 3 anos, ele é… Nossa, Ele eu é bem achei menor. 3 anos bem complicado, de Eu tô verdade. achando muito difícil, mas eu faço isso que a Cris falou, que é… Ela fica muito nervosa e ela não consegue lidar com aquele monte de emoção. E aí ela grita, e aí ela quer bater. E aí eu falo pra ela, se você grita, a mamãe não consegue te ajudar. Então eu preciso que você me explique, eu preciso que você fale o que você quer. Por que você tá assim? Fala pra mim. Eu não consigo. Respira. Aí é muito bonitinho quando senta e faz o… E esses dias, ela, sei lá o que ela queria. E aí, ela brigando com o Rafa, não sei o quê. Aí o Rafa, respira pra se acalmar. Respira. Não, papai, eu quero uma aguinha. Não, filha, respira, mas cada um se acalma de um jeito. O meu é tomando aguinha gelada. Aí ele ficou quieto, falou… Eu amo quando mando cada um é de um jeito. É super difícil, porque o nosso papel é socializar as crianças. É ir cortando para elas caberem na caixinha, que foram os acordos sociais que a gente fez para viver junto. Mas a gente é violento. A gente é bicho no final do dia. A gente é violento. Das meninas, eu acho que a gente higieniza muito mais isso do que dos meninos. Talvez porque eles justamente vão praticar esporte, vão fazer briguinha de mão. As meninas a gente higieniza ao total, sabe? Não pode gritar, não pode… Eu não sei o que fazer com isso, eu acho super difícil também. Sim. Mas é um questionamento que eu tenho. A Tatá foi muito mais fácil esse processo de caber na caixinha. O Amos grita, e aí eu falo com ele, grita na almofada. Eu Vai faço lá, isso põe a também. almofada, grita. Pode gritar, põe pra fora. Grita. Mas você não vai gritar comigo, nem com sua irmã. Sim. Grita na almofada, dá um soco na almofada. Alguma coisa a gente tem que fazer pra canalizar essa energia, porque essa energia é importante. Ela é importante. Ela é um impulso de vida. Sim, é. Se a gente corta isso na raiz, igual a gente socialmente faz muito com menina… Não, e a gente convivendo com, por exemplo, meu marido 50 a mais. Você vê como é difícil expressar qualquer coisa ali, né? Desvendar o que tá acontecendo, dizer alguma fraqueza, entrar em contato com sentimento e emoção. Ele foi absolutamente podado. O meu Onde que a gente põe é difícil. O meu psicólogo falou assim, você quer uma filha que questione ou uma filha que acate tudo?
Aí eu falo que questione. Ele, então, Todos, vamos… menos minha mamãe. Mas então, vamos… Mas, cara, esses dias tava terrível. Ela ganhou uma raquete de tênis dos avós. Aí eu mandei uma foto pro Rafa. Agora vamos apanhar de raquete. Nova E aí ele etapa. mandou aquela… Teve uma novela, né? Teve. E aí ele mandou uma foto. Falei, ferrou, chegou a Ferrou. raquete. Temos mais um áudio, né, pessoal? Bora aí pra nós. Oi, Cláudio. Oi, Camila. Vou contar pra vocês aqui algumas noias da minha avó. A minha avó… vó. Assim, a minha avó não sabe o que é noia, mas acho que ela se considera uma pessoa supersticiosa. E aí, tem todas as antigas, assim, todas as mais comuns, a minha avó pega pra si, assim, do espelho quebrado, do jogar sal por cima do ombro, não passa nada que corta. A minha avó adota todas, assim, a vida dela tem muitas regras. Mas ela também adota todas as que ela vê. Ela adota todas as que ela pode. Assim, então, por exemplo, na época da Covid, muita porcaria que chama pelo WhatsApp. Né, ela passou a não consumir mais limão, ela passou a beber água quente. Ela faz tudo. Porque limão é alimento ácido, né? E alimento ácido, aparentemente, quebra o pH do seu corpo, sei lá. Umas porcarias assim. Aí algumas eu consigo dissuadir, outras já vieram meio que de fábrica. Eu acho que ela inventou, tipo, não pode cozinhar menstruada, porque ela acha que a comida fica ruim. Imagina. E às vezes ela só não gosta de alguma coisa e ela fala, eu tenho certeza que a cozinheira tava naqueles dias, porque não sei o quê, porque não pode. Eu acho que ela inventou isso quando minha mãe e os irmãos eram crianças e, tipo, ela queria se livrar da cozinha e hoje ela acredita. Porque eu nunca ouvi ninguém falar isso, que você não… que a comida, quando você faz e tá menstruada, não fica boa. Tipo, nunca vi ninguém. E teve uma… que essa é um pouco mais recente. Eu tenho certeza que veio de grupo da igreja dela por WhatsApp. Porque não tem outra maneira também. Eu nunca tinha ouvido essa. Que um dia eu tinha na minha casa um aparelho de ar-condicionado que sempre, sei lá, uma vez por ano, bem TVs fazia um ninho ali. Era muito fofo, você ouvia os passarinhos e tal. Mas ela falou que quando os soldados estavam procurando Jesus… Olha pra onde ela foi. Eles perguntaram pros passarinhos onde Jesus estava e o Bem TV disse Bem TV, tipo, apontou pra onde estava Jesus. Então seria um passarinho, tipo… Do mal. Sei lá, do demo. E ela ficou com meio que birra de Bem TV. E essa eu tentei explicar pra ela que Bem TV não é Bem TV em aramaico, Que delícia. é um pássaro latino-americano, não tem no Oriente Médio, que provavelmente a Branca de Neve não estava fazendo moonlight de soldado naquela época, porque soldado não costuma perguntar nada pra passarinho. Se o passarinho responde, eles não costumam atender. Não faz muito sentido. Mas não adianta. E até hoje, se tem um Bem TV cantando, ela fica meio de bode, ela fica noiada, achando que ela tá cercada de passarinhos endemoniados e fofoqueiros. Alguém já ouviu essa? Nossa Cara, senhora. nunca. Eu nunca ouvi nenhuma das duas. Nem de cozinhar menstruada. Também não. E nem do Bem TV. Também não. E minha avó é cheia de historinha, mas essas… Cara, eu acho que cada um carrega seu pensamento mágico. E o pensamento mágico do outro sempre te irrita. Ó, tem quem acredite em signo. É verdade. Tem quem acredite na Bíblia. Tem quem acredite no passarinho. Cada um carrega seu pensamento mágico. E a tarefa da vida do humano é descredenciar o pensamento mágico do outro. A minha avó, quando a gente tava brincando no quintal e a gente ia beber alguma coisa, ela cobria a gente. Porque beber alguma coisa no sol deixava a boca torta. Sim. Fazer assim, né? Bater o vento, minha avó falava que vento todo. Ficar vesgo e bater o vento. Geralmente essas histórias têm uns fundamentos que são muito interessantes. Eles vão se perdendo ao longo do tempo e tudo mais. Mas o brasileiro tem uma variedade de pensamento mágico no Brasil que é inacreditável, entendeu? É isso, o Bem TV que entregou Jesus. Eu só acho muito divertido. Desde que a pessoa não queira impor o pensamento mágico dela pro outro. Ou fazer mal ao Bem TV. Ou tá fazendo mal a ela mesma com alguma coisa, né? Ela citou a pandemia, foi super perigoso, que teve uns pensamentos mágicos ali que prejudicava todo mundo. Né? Mas eu acho que a vida é muito dura. Precisa ter alguma coisa que é o sobrenatural, o não explicável, o do mundo do mistério. E aí cada um tem o seu, tá tudo certo. Quando eu era adolescente, eu tinha muita coisa do sinal.
Então, se for pra eu ligar pra ele, vai cair uma folha agora. E, cara, tava ventando, né? Caíram muitas folhas. Você ligou? Liguei. Ele Agora- não atendeu. Pagodeiro? É. Agora, o negócio da comida, eu tenho uma ligação muito forte com isso. Eu fui criada na cozinha, né? Aham. Eu estava sempre embaixo da mesa, eu olhava a cozinha assim, do joelho para baixo de quem estava no fogão. A visão. Essa imagem mental tá gravada na minha mente. Então, eu fui criada nesse ambiente. A refeição é uma coisa muito importante para mim. Comida é uma coisa muito importante. Então, quando eu tô muito triste, quando eu tô deprimida, eu não gosto de cozinhar. Porque eu acho que o sentimento passa na comida. Se eu detesto esses programas de culinária que o chefe fica gritando Ai, um não, com o eu fico outro. tão nervosa. Que eu falo assim, como que essa comida vai sair boa com alguém humilhando o outro que tá fazendo, berrando? A cozinha é um espaço de comunhão. Você fazer uma refeição pra alguém e falar, eu te amo, olha aqui o que eu fiz. É um outro jeito de fazer sexo. Com o estômago do outro. Aquele negócio que te dá prazer. Você come e faz, Então, quando eu não tô bem, eu não gosto de cozinhar. Não tem nada a ver com estar menstruado ou não, embora talvez deva acontecer, né? Porque os hormônios ficam meio maluco. Mas aí é uma crendice, é um pensamento mágico. Não tem nada que olhando comprove por esse lado seu, que eu tô com cólica, eu tô mal-humorada, eu quero acabar isso logo. Não vou cozinhar, essa comida não vai fazer bem pra ninguém. Tem um filme que eu gosto muito, velho, chama Como Água para Chocolate, que aí é uma história fantástica, eu adoro o realismo fantástico. Que a mulher cozinhava e todos os sentimentos dela passavam pela comida. E ela era muito apaixonada por um homem e ela cozinhava para outras pessoas que não ele. As pessoas comiam a comida, ficavam meio malucas, sabe? Eu acho super legal. A gente tem nosso… Vamos pro último áudio? Então bota aí pra nós. Oi Camila, oi Cláudio, oi Noyers. Eu tô aqui pra compartilhar uma das mães que eu tive durante a gravidez. E que no caso todo mundo fala, né? Você tem que conversar com a sua barriga, né? Você tem que conversar durante a gravidez pra que você se conecte com seu filho, né? E aí eu tava pensando, assim, eu preciso necessariamente falar em voz alta, né? Porque eu não vou falar em voz alta sempre, sabe? E é claro, né, meu filho já nasceu, já tá aqui saudável, eu sei que a gente tem a nossa conexão, mas durante a gravidez toda eu ficava muito noiada com a questão de, será que o meu pensamento, eu pensando, porque eu conversava muito com ele dentro da minha cabeça, sabe? E as vozes, assim, as minhas vozes, eu ficava mentalizando, falando, nossa, eu amo muito meu filho. Quero que ele tenha muita saúde, né? Que Deus abençoe ele, que proteja ele, que faça ele crescer. E eu falava, filha, a gente vai brincar tanto. Falava, né? Isso na minha cabecinha, tadinha. Mas eu falava, filha, a gente vai brincar tanto quando você estiver aqui fora. Mamãe não vê a hora de te ver. Tudo isso enquanto eu tava sentada, assim, sabe? Assistindo uma série, multitasking. E aí, tudo isso na minha cabeça. Então, assim, eu não sei, eu tinha essa noia, né, de tipo assim, será que o meu pensamento estava conectado com o dele e ele escutava meu pensamento na cabecinha dele também? Porque assim, já que ele estava sugando minhas vitaminas. Sugando energia. Tudo que ele podia, né? Tudo que ele podia, né? Meu corpo estava ali criando ele, tava sugando tudo, por que não os meus pensamentos? Né? E a gente fica meio avoada também quando a gente vira mãe. E assim, sabe? Sei. Aí eu fico nessa dúvida. Então é isso. Agora eu vou lá, porque o bichinho acordou. Tenho que cuidar dele. Um beijo, Noyers e Camila. E espero que vocês ouçam esse áudio. Cara, ela é maravilhosa, né? Amei demais. É muito bom. Eu não sei se eu falava em voz alta. Eu lia livro, eu pegava… Não tinha que conversar com a barriga, assim, sei lá, não sei. Não… Sabe o que eu fazia muito? Botava os bichos perto, os pets. E eu ficava meio… tá sentindo o cheiro do seu irmão. Uma coisa meio assim eu fazia. E uma vez o pai do Arthur, que é super noiado com música e tal, ele chegou com um headphone, encaixou um headphone na minha barriga
com músicas e tal, pra, sei lá, ele curtiu lá dentro e eu ficava me sentindo meio ridícula. Meio freak. Meio tipo, ele tá ouvindo, será que ele curte esse estilo musical? E ele ouve agora as coisas que seu ex-marido colocava pra ele? Eu acho que não. Eu acho que não rolou. Eu colocava muita música perto da barriga, mas ficar trocando ideia, oi, tô aqui te esperando. Eu acho que a gente faz um pouco mais quando tá mexendo. Sabe? Que põe um pé, você fala, opa, o que é esse pé aqui, né? Mas bater um papo. Não, trocar uma ideia. Não. Eu li um livro em voz alta, sei lá, quem tem medo do feminismo negro, ficava lá. Ficava lá lendo. Tá ouvindo? Ficava. Era o que eu Presta fazia. atenção. Presta atenção nessa parte agora, que eu grifei. Atenção. Mas bater papo eu não batia. Cara, eu não lembro de ficar falando agora. Não sei se é necessário também, não, né? Às vezes os meus filhos perguntam: isso aqui existe? Aí eu falo: tudo que você acredita existe. Se você acreditar, existe. Jesus existe. Se você acreditar, ele existe. Se você não acreditar, ele não existe. Sim. Então tem várias coisas que não são tão preto no branco, né? Não é factual. Então acho que esse negócio de falar ou pensar também é um tipo de simulação que a gente tem de conexão que tem. O livro O Segredo. Você tem que pensar, você tem que, né? Quando você tá pensando, você tá projetando, você tá jogando essa energia realizadora pro mundo. Agora, eu li um artigo científico já tem muito tempo de uma coisa que realmente eu não sabia, que existem tipos diferentes de pensamento. Tem gente que pensa em diálogo, como se fosse a cabeça conversando com a própria cabeça. Tem gente que pensa em narrativa. Ela conta uma história narrativa. Agora você vai me enlouquecer, você sabe, né? É uma delícia, eu vou ver se eu acho isso e te mando. Me manda, pelo amor de Deus. Bom. Eu não sabia que tinham tipos diferentes de estruturação do pensamento. E tem gente que é muito mais narrativa, tem gente que é muito mais linear, que é como se fossem dois personagens ou um único personagem na sua cabeça. A Anitta, a gente já sabe que são dois. Muito bom. Gente, nunca... Agora eu fiquei ficando... Mas eu não lembro de ficar falando com a barriga, não. Mas pensava. Mas as pessoas têm essa coisa, né? Você fica grávida, as pessoas falam que você tem que fazer várias coisas. Como se você já não estivesse fazendo uma pessoa. Você tem que falar com a barriga, você tem que ficar acariciando a barriga. O que eu ficava nervosa, assim, era quando eu tava grávida, quando eu ficava triste, ou quando eu ficava com raiva, sabe? Quando meu ânimo mudava, eu ficava, será que ele sentiu essa coisa ruim? Isso sim. Isso me dava uma aflição. E assim, você já tá grávida. Acho que o negócio do falar tem um sentido mais amplo, porque dos nossos sentidos é o primeiro que se desenvolve antes da gente nascer, né? A visão, o paladar e o tato, não, mas a audição, sim. Inclusive, colocam na conta do sucesso do podcast justamente ele ser o áudio. Ouvidinho. Né? Alguém tá te contando, né? A primeira relação que você tem com o mundo é de ouvir o mundo. Sim. Então, talvez por isso seja uma coisa tão forte, assim, você tem que falar com a barriga. Mas se falar ou se não falar, eu acho que não sei se faz tanta diferença. Assim, não tem comprovação científica, então é pensamento. Então, é isso aí, pronto. Você faz o que é melhor pra você. Você Exatamente. quer falar? Você dá conta. Se pra você tá natural falar, segue falando. Se você tá se sentindo meio assim, fica na sua. Lê um livro em voz alta. Mas uma coisa que eu falava pro Arthur que ele gostava muito, até hoje em dia ele ainda faz isso, mas fazia mais na idade da Cecília. Era assim, mamãe, e você lembra como você fez o meu pé? Sabe uma coisa assim, de dentro da barriga, assim? Aí eu falo, nossa, o pé eu fiquei cansada. E aí ele ficava fascinado. Agora já sacou um pouco que, né, não era do jeito… Não, eu pensava muito. A unha, conta o terceiro dedo, foi muito difícil. Fiz 3 Eu vezes. sacaneava a Tatá, que ela falava… Ela começava a conversar comigo e eu falava, só um minutinho. Acabei de fazer uma unha. Aí ela falava, é verdade? Ficou linda. Ficou muito boa. Caprichei nessa. É muito bom. Agora foi uma orelha. Agora ele não acredita mais em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Essa aí, quando vai perdendo essa brincadeira da fantasia, isso me deixou meio, já…
Ai, a Cecília adora. Ela é tão legal. Eu até tava pesquisando hoje o que eu vou fazer na Páscoa. Patinha, fazer sim. A gente fazia as pegadinhas, assim. deixava uma cenoura roída. Era muito legal. Fazia também, gosto bastante. Acho que a fofo. gente substitui as fantasias. Vai mudando. Sai do Papai Noel, vai para Amor Eterno. Tem bastante coisa. Ser feliz no emprego. É verdade, só fazer o que gosta. Não, fantasia, tem que ter fantasia mesmo. Realizar, só não é mais né? Papai Noel, mas você vai acreditar que bilionário tá cuidando do mundo. A gente vai adaptando a fantasia. Vai adaptando. Gente, queria muito agradecer vocês por compartilharem as noias de mãe comigo. Foi maravilhoso. Esse programa não tem V2, V3, Vai V4, ter que ter, porque noia né? de mãe não acaba. A gente Daqui pode todo deixar ele mês. anual. Pode tá ser, bom, né? a gente vai trocando. Pra gente ter um tempo, né? Aí ele já vai estar com 8, Isso. a Cecília com 4, né? Já vai ter passado. Nossa, vai ter uma base de estudo muito bom. Não é? Faz isso. Também quero agradecer Gabriela Sabatini, que esteve aqui com a gente neste episódio, com este perfume maravilhoso. E avisar você pra ir lá na descrição do episódio, garantir o seu presente de Dia das Mães, tá? Tchau, gente. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, foi um prazer. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. É Noia Minha é um show produzido e gravado na Zamunda Studio. Roteiro meu e da Mari Faria. Produção de Bruno Porto e Mari Faria. Ilustrações, Ale Calco. Trilha sonora por Zamunda Studio. Até o próximo episódio.